Graça e paz, eu sou o pastor Amarildo e aqui estamos de volta na nossa série Apocalipse. Temos assim sido abençoados com tantos ensinamentos da palavra do Senhor e com tantas revelações. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o capítulo 5 de Apocalipse. Quero agradecer a você que está compartilhando os vídeos, a você que está convidando pessoas a se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, porque quanto mais pessoas inscritas, mais condições teremos de avançar com a pregação da palavra em todos os cantos, em todo o mundo. E essa é uma coisa que eu conto com você, com a sua ajuda. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de poder estar mais uma vez diante dessa câmera para ministrar a palavra do Senhor. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor é maravilhoso, amoroso, poderoso, e a história está nas tuas mãos. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Meus amados, como você tem acompanhado, como nós temos acompanhado a sequência dos nossos estudos, nós vemos o Apocalipse, toda essa, eu diria, essa curiosidade, essa angústia que traz para nós esse livro. Muita gente tem medo de lê-lo, muita gente tem medo por não saber interpretá-lo. E uma coisa que eu ensinei para a nossa comunidade aqui é que há um texto no Apocalipse, nós vamos chegar lá em uma hora dessas, e vai dizer assim: quem tem sabedoria entenda. E aí parece que a igreja do Senhor, na sua maioria, fica buscando alguém que tenha sabedoria. A Bíblia vai dizer também que se nós não temos sabedoria, peçamos ao Senhor que Ele vai dar liberalmente a todos quanto lhe pedirem. O que pedimos é que Deus nos dê sabedoria para transmitir aquilo que Ele deseja que transmitamos numa palavra como essa. E hoje eu quero ler com você o capítulo 5. Eu vou lendo de acordo com o caminhar da nossa conversa aqui, que não será longa. Antes, porém, vamos ler aqui o versículo de número 1, que diz assim: vi na destra do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Queridos, eu sempre penso que o capítulo 4, o capítulo 5 de Apocalipse é uma transição, é um momento muito especial. João é arrebatado em espírito e é mostrado para ele as coisas que a palavra do Senhor vem até ele e diz: olha, eu estou convocando você, eu estou te arrebatando aqui, eu vou te mostrar coisas que hão de acontecer e você deve escrevê-las, e bem-aventurado aquele que lê, que guarda, que ouve as palavras desse livro. E ele então está ali naquele momento de arrebatamento, e naquele momento de arrebatamento o Senhor então mostra para ele Jesus como o fundamento de tudo isso. Depois ele vai ditar para João aquilo que nós chamamos de as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que no meu entendimento as cartas não são apenas aqueles trechos da palavra de Deus direcionados a cada igreja, seria a introdução personalizada para cada aspecto da igreja e toda a história, direcionado no caso naquelas 7 igrejas que foram reais e que estiveram atuantes naquele tempo na Ásia. A verdade é que João, depois de escrever as cartas, depois de passar essa fase, eu diria essa fase terrena da visão do Apocalipse,
há um convite para ele no capítulo 4, quando a Bíblia diz que depois dessas coisas, ele olha e vê uma porta aberta no céu. Ele vê um acesso à presença de Deus. Porém, ele não poderia entrar lá se não subir lá, se não fosse por um chamado. Então ele ouve o bradar da voz, daquela primeira voz lá do capítulo 1, verso 10, que diz para ele: sobe aqui, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Isso é o capítulo 4, versículo 1. Partindo do capítulo 5, depois, nesse capítulo 4, como nós já vimos, ele vê a majestade, a glória de Deus, o trono de Deus e tudo que circunda, tudo que envolve, tudo que implica, tudo que está envolvido naquele trono, seja nele, seja ao redor dele, seja no meio dele, seja diante dele, mas o foco é o trono. E aí começa-se um grande culto. Os seres viventes, os anciãos começam então a adorar a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que enquanto eles adoravam, João, o olhar dele é direcionado para um outro foco. E o foco agora era a mão direita do Altíssimo. E lá ele vê um livro que está fechado, que está selado com 7 selos. E ao ver aquele livro, olha o que a Bíblia vai dizer: um anjo forte começou a bradar com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Olha a constatação. Ele vai dizer que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Ele mostra aqui que os seres celestiais, os querubins, os serafins, os arcanjos, os 24 anciãos, eles não podiam nem olhar para aquele livro, e em qualquer lugar no universo, no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém poderia abrir aquele livro. Mas na verdade não poderia abrir, nem olhar para ele poderia. E por causa disso, João relata que ele chorou muito. Olha o versículo 4. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Eu fico pensando que João naquele momento ele olha para si mesmo e ele fala: eu também não sou digno. Olha que nós estamos falando de alguém que foi arrebatado e foi levado ao céu e viu o trono de Deus, ele viu a sala do trono, ele viu os anjos, ele viu os 24 anciãos, ele viu os seres viventes, ele viu o mar de vidro, ele viu o trono celeste, ele viu o Cordeiro de Deus. E nem ele poderia abrir aquele livro. E ele chorou por causa disso. E disse um dos anciãos: não chores. Então eu penso que no versículo 1 está a revelação do livro. Nos versículos 2 ao versículo 4 está um problema criado. O livro precisa ser aberto, mas não havia ninguém que podia abrir o livro. Então eis aí que acontece que aquele anjo olha para João, vê que ele está triste, e ele fala: não chores, porque a solução está aqui. E aí ele diz assim, olha o que ele diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Que maravilha! Jesus, é claro que você sabe que o leão da tribo de Judá, quando Jacó abençoou seus filhos, quando ele abençoa Judá, ele fala que de Judá sairia o legislador, que de Judá sairia o leão, que de Judá sairia aquele que seria o redentor. Ele abençoa Judá. E aqui vai dizer que a raiz de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir e desatar o livro. Aí ele olha e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e dos anciãos. Ele vê um cordeiro como que havendo sido morto.
ele tinha todo o poder, porque 7 chifres significa exatamente isso, a plenitude de poder. Ele tinha 7 chifres, 7 é um número de completude, de integralidade, e ele viu então os 7 chifres e os 7 olhos, que é o Espírito Santo de Deus, que vai por toda a terra, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Ele vê isso, ele vê naquele cordeiro que tem esses aspectos. Cordeiro que havia sido morto. Ele está falando de Jesus. É claro que ele está falando de Jesus. Por isso, esta palavra tem como tema exatamente isso. Esse cordeiro digno. E veio o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que havia sido morto. Ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, o ato, eu entendo que eu fico apaixonado por isso, porque na verdade, um ato que aparentemente parece simples, parece pequeno, mas nós estamos falando do que está acontecendo na glória, nós estamos falando do domínio da história, nós estamos falando do livro da história da humanidade, nós estamos falando do livro de Deus, nós estamos falando dos 7 selos, do livro dos 7 selos. E o ato de Jesus pegar o livro da mão do Pai, esse ato desencadeou um culto universal, um culto com todos os seres na terra, no céu. Olha o que está dizendo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que havendo tomado o livro, olha que ato, Jesus naquela cerimônia, João está vendo isso, ele tomando o livro da mão do Pai. E quando ele toma o livro, os 4 animais, os 24 anciãos se prostram. Se prostram por quê? Porque diante do fato de que ninguém era digno, eis aí o digno, eis aí o Cordeiro digno, eis aí o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Esses seres, os anciãos, eles se prostram diante do Cordeiro. Você vai ver que no capítulo 4 há uma adoração, há um louvor ao Deus Pai. Agora há um prostrar, um adorar o Cordeiro. Eles se prostram do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. O que são os incensos? Os incensos são as nossas orações que estão neste momento lá, fazendo parte desse evento tremendo, porque na eternidade não há tempo, não há hora. O que eles estavam segurando naquelas harpas são as nossas orações. As orações, eu sempre falo, as orações que passam do teto, as orações que são orações segundo a vontade de Deus, as orações que não são orações egoístas, não são orações antibíblicas ou extrabíblicas, mas que são orações bíblicas. As nossas orações, e não são as orações de qualquer um, é as orações da igreja. A igreja tem a autoridade para orar, a igreja tem a autorização para orar, a igreja tem liberdade em Deus para orar, a igreja tem esse poder, e ele vem, os seres, os anjos, os anciãos vêm com as orações dos santos, depositam diante do Cordeiro e cantam um novo cântico. O novo cântico é
Digno és, digno és. O que está em xeque ali, o que está em pauta ali é a dignidade. Nem anjos, nem querubins, nem serafins, nem arcanjos, nem anciãos, nem João lá fazendo-se presente ali, nem aquele anjo forte que bradava forte, nenhum deles, nem lá, nem aqui onde estamos, nessa terra, nem aqueles que já se foram, estão debaixo da terra, ninguém é digno. Mas quando o digno toma um livro, há uma explosão, há um desencadear de um culto tremendo, onde os seres viventes, os querubins ali presentes, os 24 anciãos representando exatamente a igreja de Jesus de todos os tempos. Os 24 anciãos representam a igreja presente no céu. Deixa eu te falar uma coisa, na eternidade a igreja já está servindo, porque quando nós cultuamos a Deus, há uma conexão direta para a eternidade. Olha que maravilha, aqui diz que eles cantavam um novo cântico e dizia: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, Jesus, e com o seu sangue nos compraste para Deus. Jesus, compraste quem? Gente de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste. Agora, igreja do Senhor que me ouve, presta atenção nisso, olha o lugar de honra, de poder, de autoridade que Jesus nos colocou quando nos comprou com o seu precioso sangue, nos fez reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Eu tenho dito que a igreja precisa tomar posse do seu lugar, a igreja precisa assumir a sua responsabilidade de reinar, de governar, de exercer a autoridade suprema de Deus, dada por Deus para a sua igreja. Enquanto nós muitas vezes nos calamos, nós nos encurvamos diante das ofertas do mundo, diante dos poderes. Esses dias eu estava passando na praça da minha cidade e estava olhando o nome da praça, Praça dos Três Poderes. Há tanto poder, existem os poderes na nossa nação, os poderes nos nossos municípios, nossos estados, mas há um poder que está sobre todo poder, é o poder que está sobre qualquer poder, e esse poder o Senhor nos deu, porque Jesus disse assim: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. É isso que ele diz para a igreja, a autoridade. Um dia Jesus orando disse para o Pai assim: eu dei à igreja do Senhor, eu dei àqueles que me deste a glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Olha que maravilha, meus queridos. E se você que está me vendo ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o momento para que você se torne rei, sacerdote, faça parte desse reino sacerdotal. Então ele olha mais uma vez e ele ouve a voz como de muitas águas, ou de muitos anjos, voz de muitos anjos, ao redor do trono, ao redor dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. Queridos, tudo isso aqui que quisermos, que queremos, precisamos saber que só teremos em Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Só quando estamos em Cristo. Jesus diz assim: estai em mim. Olha que convite. Irmão amado, irmã amada,
a pergunta que devemos responder é: eu sou membro de uma igreja, eu faço parte de uma denominação, mas a grande pergunta é: eu estou em Cristo? Cristo está em mim? Eu tenho me comportado como tal? Eu tenho vivido como tal? Em nossa comunidade, em nossa igreja, o tema esse ano é Vivendo a Bíblia e Salvando Gerações. Nosso pastor Sérgio Eduardo, da Primeira Igreja Batista em Ji-Paraná, ele, inspirado pelo Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, nos deu esse tema para esse ano. A questão é: eu estou vivendo essa autoridade? Eu estou vivendo essa Bíblia, essa palavra? Porque viver essa palavra em muitas situações não é muito agradável, não é muito satisfatório, não é muito aceito. Quem vive essa palavra às vezes não vai ser convidado para todas as festas, talvez para as melhores, mas ele já está com a garantia da presença, de estar presente no maior evento de todos os tempos, em toda a história, o grande evento da glória com Jesus, na presença do Pai, sendo semelhante a Ele, vendo como Ele é. João teve esse privilégio, apesar de ver em figura e não ver tão claramente, mas ele transmite o que está vendo, e ele ouve. E João fala que ouvi, verso 13, toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e as que estão no mar, e a todas as coisas que neles há. Ou seja, toda a criação. O nosso Deus é tão poderoso, porque na realidade toda a criação o adora. As flores, os animais do campo, todos os seres adoram. Todos os seres cumprem o seu propósito. Por isso que Jesus veio redimir o homem, porque por causa do pecado do homem, tudo se torna corrompido. Mas lá no céu, quando tudo estiver redimido, será maravilhoso. Então ele ouve que toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que estão no mar e todas as coisas que nele há, estão dizendo, olha isso, há um som universal, há um som de adoração, há um som de louvor, há um som de ação de graça, há o som da redenção. Todos eles cantando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aleluia! Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, seja dada a honra, seja dada a glória, o poder para todo sempre. Jesus, quando nos ensina a orar, ele diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí ele ouve essa canção no céu, e os quatro animais diziam, os querubins diziam, amém, que assim seja, é assim mesmo. Até porque os querubins, aqueles seres viventes que a palavra está dizendo, são representações de toda a criação. Significa que todo esse louvor também é aprovado por toda a criação. Enfim, no verso 14, vai dizer que os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Meus amados, há algo maravilhoso
Na ministração passada eu disse isso. Como gostaríamos de ter condições de transmitir não apenas o que entendemos, não apenas o que lemos, não apenas o que exegeticamente conseguimos captar, mas como seria interessante poder passar aquilo que sentimos. Mas você só vai saber o que sente alguém que serve esse Jesus maravilhoso e que olha para esse texto como um texto de consolação. Enquanto não somos dignos, há alguém que é digno. É por isso que Jesus disse para Paulo: a minha graça basta para você. Que eu e você tenhamos a alegria, o privilégio, você que já sente, você que já consegue sentir a presença, sentir a própria salvação, sentir o tocar de Deus. Você que consegue dizer: é maravilhoso o que sinto. É tão maravilhoso que eu não consigo transmitir sentimento. É o que eu gostaria, mas eu não posso. Eis aqui esse momento lindo de João, esse momento lindo acontecendo no céu, um culto onde nós adoramos. É por isso que nós cantamos ao que está sentado sobre o trono: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele ações de graça, a Ele louvor. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo nos abençoe, e que nós possamos continuar lendo, estudando e entendendo aquilo que o Senhor, então, até nesse momento, nos permite entender e transmitir a você. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima ministração, querendo Deus. Deus abençoe.